Olá, Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, Selma Edinho. Boa noite, Leda Lovato. Olá, Fátima Dove, boa noite para você e para toda a família. Muita paz, energia e vibração, principalmente para o Fred. Boa noite também, família Dantas, Adriana, Andréia, Dona Wanda, Márcio, Marcos e seu Edivaldo. Sejam todos muito bem-vindos. Edna Bueno, muito boa noite também. Boa noite, Dona Leopoldina, seja bem-vinda. Boa noite, aniversariante do final de semana, né? Cecília. Ontem foi aniversário da Cecília. E as nossas orações também aí para você, viu, Cecília? Você. A Cidinha também, que participa conosco. A Maria Aparecida, foi aniversário dela ontem também. As nossas preces para ela. Ela até vai assistir mais tarde. Boa noite, Cidinha Vieira. Boa noite também, Valdete. Dona Rosali. Cláudio Honor e Eliane. Boa noite. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Elaine Oliveira, muito boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite também. Boa noite, Michele Rossato e Gabriel. Olá, Marilza Abreu, muito boa noite. Luísa Nalim, seja bem-vinda, como sempre. Olá, Rita, muito boa noite também. E boa noite para Netinha, se estiver aí junto, né, Rita, que sempre está aí, geralmente junto com você assistindo. Dona Leopoldina, parabéns às aniversariantes, pelo menos que nós ficamos sabendo aqui, né? A Ana Cecília, lá em Pirassununga, e a Maria Aparecida, que eu chamo ela de Cidinha, né? A gente já tem um certo conhecimento. Obrigado, Rita. Obrigado e muita paz e energia aí para vocês todos, para a família inteira. Sr. Antônio Onofre, muito boa noite também. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Olá, Lídia, boa noite. Boa noite também, Daniele Diamantino. Jossanã, muito boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Foi uma semana inteirinha, né, Eveline? Tentando acertar aí. Graças a Deus deu tudo certo, que bom. Olá, Célia, boa noite também para você, boa noite para Eva, para Joaninha, boa noite para Francisca e toda a família, sejam bem-vindas. Já vamos aqui então, fazemos a nossa prece. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Fazemos a nossa prece e já deixamos aqui também, né, um abraço. Eu não sei se ela vai conseguir entrar, que ela estava num período aí de viagens. A Maria Ângela, que inclusive esteve aqui pessoalmente na sexta-feira, acompanhou a Semana Bezerra de Menezes. E veja, saiu lá do Rio de Janeiro e veio aqui para a Terrinha, acompanhou alguns dias na Semana Bezerra. E foi um prazer imenso ter tido a oportunidade de abraçá-la pessoalmente. Muito obrigado, viu, Maria Ângela, pelo carinho, pela participação, e que Jesus te abençoe sempre. Ilenice, boa noite, seja bem-vinda. Maria Leusa também, boa noite. E façamos agora nesse instante a nossa prece para nós iniciarmos esta leitura, estudo. Meus queridos amigos e companheiros, que elevemos o nosso pensamento a Deus. Inicialmente,
pedindo a Ele que derrame sobre as aniversariantes e os aniversariantes muita paz, muita energia, que a espiritualidade recolha o carinho de cada um deste grupo e enderece a estas pessoas, assim como nós já vamos fazer o nosso pedido para que em todos a espiritualidade sempre nos lembre, vocês também nos ajude a lembrar, para que eles recolham as energias e fluidos e distribua a cada um destes que comemoram mais um ano de passagem aqui pelo planeta Terra. Desejamos a felicidade de todos e principalmente que vocês consigam atingir esse objetivo de cumprir tudo aquilo que foi planejado no mundo espiritual, para que ao retornarem, coroados de êxito, possam experimentar o prazer, a alegria, a satisfação de terem atingido o objetivo e principalmente de terem avançado, porque com certeza as próximas experiências serão também muito mais bem aproveitadas. Da mesma forma, nós pedimos que as nossas orações, os nossos fluidos, sejam utilizados pela espiritualidade para levar até os doentes, principalmente aqueles que seus nomes se encontram aqui no caderninho de intenções, que se encontra também no pensamento e no coração de cada um de vocês, e de modo muito especial para os doentes que fazem parte da nossa família, seja da nossa família física, seja da nossa família espiritual. Que todos recebam um pouco daquilo que nós podemos doar para o restabelecimento do seu equilíbrio e da sua saúde, em especial para que se reconectem aqueles que não estão conectados ao próprio Criador. Enfim, peçamos a Jesus e à espiritualidade a permissão para, nesses instantes, refletirmos um pouco mais sobre tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, para que nos melhoremos cada vez mais, ampliemos a nossa fé, a nossa capacidade de amar, e que permita que esta amizade, o carinho que cresce entre nós, seja também uma forma de nos fortalecermos cada vez mais. Que assim seja. Muito bom. Boa noite também. Olá, Tuca. Boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, muito boa noite também. Olá, Rosilene, Osmane Diego, Arlete Naves, muito boa noite. Marlene Silva, boa noite para você e os nossos companheiros aí da comunidade. Para Joana. Olá, Encília, boa noite também, José Ricardo, Marcileia, Guilherme Luciano, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Andréia, Cris Queiroz. Perfeito. Eu falei aqui, né, gente, até acabei de citar aqui a Maria Ângela, tá? Porque, igual eu disse para vocês, ela veio lá do Rio de Janeiro e participou aqui conosco, mas tinha bastante gente lá, tá? No nosso grupo, a Flávia estava lá, a Gisela Goulart estava lá, a Marinha também esteve presente, né? Então, outras pessoas estiveram lá presente conosco, então a gente agradece a presença e a participação de todos. Fabiano, boa noite. Seja muito bem-vindo, espero que já tenha resolvido todos os seus problemas lá. Olá, Isolina, muito boa noite também para você, para o doutor Emílio, muita paz. Valéria, boa noite também para você, para sua mãe, para toda a família. Iraci Prestupa, que bom. Iraci Rosa de Jesus também, boa noite. A Gisela aí, acabamos de falar, né, que ela também esteve lá presente. Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo Machado. E vamos para as nossas reflexões diárias. E nessas nossas reflexões diárias, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12 do Evangelho, ele está mexendo
um pouquinho conosco, né? E nos dando, sobretudo, a oportunidade de ampliar essas nossas reflexões, né? Valéria Cruz, boa noite também, Ronaldo Fac. Ampliar a nossa capacidade de entendimento e de compreensão, principalmente no que diz respeito a este amor aos inimigos, porque a gente sempre tem aquela falsa ideia de que amar exclusivamente é alguma coisa, é aquilo, e a gente não sai, né? A gente não amplia a nossa capacidade e principalmente todos os verbos que podem compor, ou todas as virtudes capazes de compor o amor. Então, nós temos aprendido com o próprio codificador, e aí a gente colocou, né, nos seus comentários aos textos evangélicos, a gente dividiu em tópicos aquilo que ele vai mostrando para nós. Olha, amar é isso, amar também é aquilo, amar é aquilo outro. E os Espíritos agora vão nos ajudar nesse processo de decodificação da própria mensagem do Cristo, aquilo que o codificador disse, né? Então, a gente precisa entender, amar os inimigos não é simplesmente pegar, trazê-los para dentro da nossa casa, abrir o nosso coração, colocá-los lá dentro. Sim, ótimo seria se nós tivéssemos condições para isso, se nós tivéssemos preparo espiritual para isso, mas nós ainda estamos engatinhando no que diz respeito à evolução. Então, nós temos que ter bastante calma, né? Nós temos que ter bastante tranquilidade. Nós não devemos e não podemos nos culpar nunca por nós não conseguirmos ainda manifestar esse amor. Então por isso que o codificador vai falando, só você não desejar o mal, só você não querer a vingança, só de você começar a pensar, fazer uma oração, tudo isso já é uma demonstração de carinho e já começa a nos ajudar a criar o hábito de alterar os nossos pensamentos, o que vai facilitar nós chegarmos ao ponto culminante do próprio amor, ok? Boa noite, Olga Colasso, boa noite também, Maria Luísa, sejam bem-vindos. Então, nós estamos aprendendo isso com Kardec e a gente vai ver. Tem esse espírito, olá Sebastião Ferreira, Júlio Olivier, ele vai trazer para nós um texto sobre a vingança. A gente já vem estudando um pouquinho sobre ela, mas ele começa com uma frase bem interessante e impactante, dizendo que a vingança vai ser um dos últimos, ou é um dos vícios remanescentes da nossa condição de bárbaros. E a vingança precisa ser vencida na sociedade. Por quê? Gente, a vingança está muito ligada, muito vinculada ao nosso próprio egoísmo e, sobretudo, ao orgulho. Mais uma vez, a espiritualidade nos mostrando que a dificuldade em amar os inimigos, ela está em nós. Quanto mais alimentarmos o nosso egoísmo, quanto mais nós alimentarmos o nosso orgulho, mais difícil será amar os inimigos. Boa noite, Célio Melo, seja bem-vindo. Então, a gente precisa eliminar, como diz ele, esse costume ou este, aspas, sentimento, que eu prefiro chamar de vício, bárbaro. Não sei se vocês perceberam, mas são vários os capítulos do Evangelho que a espiritualidade tem nos alertado para essa questão da vingança. A gente logo estudou ali, falou um pouquinho sobre a cólera em alguns capítulos anteriores, né? No Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nós estamos tendo diversas oportunidades de ver e de identificar. E esta vingança, infelizmente, ela tem feito parte, principalmente, da sociedade atual. Quando eu falo sociedade atual, por quê? Porque a gente vê um grande número de pessoas que se voltam, ou melhor, eles voltam toda a sua energia contra o outro. E às vezes por questões simples, às vezes por questões banais. Mas o que eu quero principalmente dizer aqui é exatamente essa questão de nós começarmos a revisitar os nossos pensamentos ou os nossos arquivos mentais, exatamente para a gente começar ou continuar pensando em vencermos
essa vingança? A gente já falou aqui por diversas oportunidades que nós confundimos muito vingança com justiça. Às vezes nós falamos em justiça, mas no fundo, o que alimenta é a própria vingança. Olga, pode deixar que nós estamos aqui, vamos incluí-lo nas nossas orações, tá? E muitos aí já estão se manifestando. Tenho certeza que nós todo, o grupo todo, vai também emitir energia e vibração para todos da família, para que todos possam e consigam auxiliá-lo. Bom, então, a gente vem percebendo esta necessidade de revisitarmos alguns conceitos, e um dos principais é esse conceito que nós temos de justiça, gente. Muitas das vezes revestimos de justiça aquilo que nós, lá no fundo, chamamos ou que é conhecido por vingança. Fulano tem que ser, Deus é justo, Deus vai... Não. Vamos começar, repito, vamos revisitar determinados conceitos. E a gente percebe essa questão da vingança, pelo menos na nossa modesta visão, e aí vocês vão fazendo as observações, a gente percebe muito numa sociedade onde as pessoas preferem ter razão do que ter paz. Sim, a menor contrariedade, as pessoas já estão se voltando umas contra as outras. Engraçado que engraçado, né? Maneira de dizer, porque a gente sabe como que as energias funcionam. E a gente tem, eu também gosto de jogar meu futebol, bater minha bolinha. Então, todos os finais de semana que a gente vai jogar, aí a equipe lá, né, todos os jogadores, tudo pessoas mais velhas, a gente se reúne e fazemos uma oração. E nesse final de semana, justamente a pessoa, né, o colega que foi fazer a oração, ele pediu muito, gente, vamos rezar pedindo a Deus para que dê paciência para as pessoas, que as pessoas estão muito estressadas, estão muito... E aí citou alguns fatos que aconteceram aqui na região mesmo, onde por uma coisinha que aconteceu no trânsito, um foi lá e já queria agredir o outro. Então, veja como a sociedade está assim, justamente nesse nível. Então, a vingança é ainda uma característica de espíritos que estão ainda vivendo nos tempos da barbárie. Vamos pensar um pouquinho mais se não é melhor termos paz do que ter razão. E isso a gente vai mudando esta concepção. Repito, pelo menos na nossa visão. E ele vai continuar aqui o seu texto, exatamente chamando mais uma vez a nossa atenção, porque no que diz respeito aos inimigos, qual que é a maior dificuldade que nós temos para com eles? É justamente isso, é que nós nos achamos no direito de cobrar alguma coisa, de que o que eles fizeram conosco é algo injusto, e que a justiça precisa prevalecer, e automaticamente nós vamos estar ali torcendo para que a justiça o acolha. Isso é algumas pessoas que estão ali revestindo, porque tem aqueles que vão falar em vingança e vão falar claramente. Então ele diz, olha, peraí, vamos começar a analisar tudo isso. Em especial nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, nós temos motivos de sobra. E a gente viu nos estudos anteriores desse mesmo capítulo, né, os argumentos e argumentos fortes que Kardec traz para nos ajudar. Primeiro, olhar para o passado. Vítimas podemos ser, inocentes jamais. E olhar também para o futuro. Eu quero permanecer ligado, vinculado e escravizado a essa pessoa, a este, aspas, sentimento, a este vício. Então, ele fala, vamos prestar bastante atenção. E, acima de tudo, diz ele, a vingança possui duas companheiras, assim, que infelizmente caminham juntas. A gente vai percebendo, né? Tanto as virtudes quanto os vícios, eles trazem consigo uma quantidade enorme
de, vamos assim dizer, de raízes que vão ajudando-os a fortalecer. E ele fala que as raízes, ou algumas das raízes que ajudam a fortalecer a vingança, é a própria falsidade e a baixeza. A gente já vai ver por quê. Como diz a Isolina, nós estamos sim, né? É a vaidade, a própria prepotência, todo mundo quer vencer no grito, ou seja, todo mundo quer ter razão, não importa, a gente quer impor de qualquer forma a nossa maneira de pensar. Então, veja, a gente não está nem falando de aquele inimigo que se volta contra você e que tenta te atingir e te atacar. Às vezes é coisa tão simples e a gente passa a criar um inimigo. Lembra que a gente comentou aqui, logo no início do estudo desse capítulo, citando a nossa companheira Sandra Borba, numa palestra, que duas parentas, né, duas primas, eram inimigas, estavam na condição de inimigas, e de repente elas pararam e perguntaram, mas peraí, por que a gente é inimigo? E elas nem se lembravam mais por que eram inimigas. Então, essas coisinhas é que vai exatamente minando as oportunidades que nós temos de crescimento, né? Amadeu, boa noite para você, seja bem-vindo. Vai minando essa oportunidade que nós temos de crescimento. Maria Souza também, boa noite para você. Marcileia, né? Não sei se eu te cumprimentei, Marcileia, mas fica aqui mais uma vez o nosso abraço. Então, ele vai dizer da falsidade e da baixeza. Gente, por quê? Porque existem algumas formas que nós, seres humanos, utilizamos para cobrar ou para vingar. Olá, Daí, boa noite, seja bem-vinda. Para cobrar e para vingar. E muitas, ou na grande maioria das vezes, nós agimos com falsidade para com as pessoas. Porque quem quer vingar, gente, lógico, nós temos aqueles que, e são poucos, que vai chegar frente a frente e vai falar que isso, vai falar aquilo e tal, papá, você fez isso, eu fiz aquilo. Então, eu quero, mas isso são poucos. A maioria das pessoas, elas vão utilizar-se de uma falsidade para tentar de alguma forma se aproximar e, de surpresa, vingar. De surpresa, deixar a outra pessoa numa situação constrangedora. O último livro que nós comentamos aqui, que veio no Clube do Livro, eu até fiz o comentário dele mais na nossa live sobre o aborto, O Tempo Cuida de Tudo. A gente tem ali duas pessoas, duas mulheres, e uma se colocou como amiga da outra e dava tudo quanto era conselho para ela. Para quê? Para que ela sofresse, sobretudo sofresse com a família dela. Ela estava se fingindo de amiga, mas os seus conselhos eram para destruir a sua família. É uma forma que ela viu de se vingar, usando de falsidade. A outra coisa que ele diz é a baixeza. Sim, por quê? Porque, gente, aquele que quer vingar, como o próprio Espírito vai nos dizer aqui, como ele não quer, muitas das vezes, fazer a céu aberto, porque se ele fizer a céu aberto, a sociedade vai olhar e vai ver que ele está errado, que ele está equivocado, que ele não está amando, que ele... Pronto, ele vai se tornar a pior pessoa, ele vai utilizar-se das mais diversas formas baixas e vil, para exatamente prejudicar aquela pessoa. É realmente muito triste, Zolina. Mas assim, muitos de nós fazemos sem pensar. Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Muitos fazemos isso sem pensar. Por isso que eu falei para vocês, né? A gente tem falado muito, inclusive nas outras oportunidades, que nós que já estamos buscando e procurando alguma coisa, lógico que a cobrança tem que ser maior para conosco mesmos. Mas nós, pelo menos, já estamos tendo uma oportunidade de despertar, porque a maioria das pessoas ainda não tem. A maioria das pessoas não consegue enxergar como nós estamos tendo a oportunidade de enxergar agora.
Garanto a vocês que todos nós que aqui estamos vamos começar a pensar e a refletir melhor nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos. Sim, Amadeu, muitos fazemos sem a intenção, por quê? Porque a gente não tem o conhecimento. Então, a gente procura sim ampliar o máximo possível as nossas reflexões, é para isso, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente está aqui fazendo uma autorreflexão com base naquilo que o próprio Cristo nos ensinou, para nós modificarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Por isso a gente precisa entender e compreender. E quando vem esses textos para nós, por exemplo, da vingança, abre a nossa mente, abre os nossos olhos. Ah, então peraí, é assim? Eu agindo dessa forma, eu estou vingando? Isso é vingança? Sim, muitas das vezes isso é vingança. O simples fato de você, como diz ele, falsidade e baixeza. A gente são, assim, palavras até pesadas, né? Se a gente for fazer uma análise, são palavras pesadas, mas são formas que as pessoas utilizam para colocar, podemos assim dizer, em prática, essa vingança. Ora, quando nós, por exemplo, passamos, e eu vou usar uma expressão comum, tá? Por favor, vulgar, uma expressão comum e vulgar, então não estou querendo, de novo, não quero apontar o dedo para ninguém. Mas quando a gente gosta, ou quando a gente vai fazer uma fofoca, muitas das vezes, o que a gente quer na nossa fofoca? Às vezes nós queremos denegrir a imagem do outro. Numa fofoquinha que a gente faz. Ah, não, só estou te dando uma notícia. Uma notícia? Você está falando que o outro cometeu erros, equívocos, que o outro errou, e aí você acha que é só uma notícia? Será que isso aí... Mas por que você está querendo denegrir a imagem do outro? Será que o outro te feriu de alguma forma? Será que o outro te machucou? Qual é o verdadeiro objetivo de você falar de alguém para uma terceira pessoa? Olá, Vânia, boa noite também, Lisete. Não faz sentido. E isso não é comum, né? Os homens vão lá para o salão de cabelo de barbeiro, aí lá começa a falar fulano, começa a falar de ciclano e tal. As mulheres também vão para o cabeleireiro, vão para a manicure. Sempre tem uma notícia fresquinha, né? De alguém, de algum conhecido, de... Por quê? Como que a gente... Eu estou falando isso só que nós estamos fazendo uma interpretação. É a leitura sobre a vingança. E, como vocês mesmos comentaram, né? Muitas das vezes a Isolina falou, o Mamadeu falou, a gente faz determinadas coisas, ou temos determinados comportamentos, a gente nem percebe. Ou não enxergamos a maldade. Sim, nós não estamos querendo propositalmente, mas lá no fundo é uma das formas que nós utilizamos. Olha para vocês verem como que as coisas são realmente interessantes. E quando a gente passa a aprofundar na reflexão, aí a gente vai percebendo que é muito mais do que a gente imagina, né? E aí, por exemplo, o próprio Espírito vai citar aqui, né? Aí você pega, começa a falar de uma outra pessoa para um terceiro, e aí de repente aquela pessoa começa a se aproximar daquele para quem você falou, e a pessoa já te olha diferente. Ah, mas você fala assim, pô, mas por que fulano está me olhando diferente? O que aconteceu? Vai ver, é alguém que foi lá e falou algo sobre você, sobre a sua reputação, exatamente para você ficar mal com as outras pessoas. E às vezes por ciúme, por inveja. Como diz a Isolina, essa questão da própria vaidade. Gente, é uma vingança, mas uma vingança você vai perguntar, por que eu estou agindo dessa forma? Essa pessoa realmente se colocou como sua inimiga para você querer se vingar? De novo, precisamos revisitar, né, os nossos comportamentos. Pois é, Cláudio, isso acontece muito, né? Principalmente em alguns lugares, em alguns locais de trabalho. Né, Evelina, isso mesmo, não estou fofocando, só estou comentando. Mas qual é o objetivo desse comentário? Ele tem um objetivo. Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem um objetivo.
Sim, né, Leopoldina? Por isso que o espírito Júlio Olivier, Leopoldina, ele ainda coloca aqui que vem junto com a vingança a falsidade e a baixeza. De novo, coisa que a gente não percebe naturalmente. Boa noite, Glória Querino, seja bem-vinda. A gente não enxerga isso. Daí, mais uma vez, essas nossas, ou a necessidade de nós fazermos as reflexões. Claro que muita gente pensa na vingança, aquela vingança lá do passado, dos povos bárbaros. Ou então, naqueles filmes que a gente assiste, né? Que uma pessoa, às vezes ela é traída, ou tentam matá-la, ou fazem qualquer tipo de maldade, e aí ela começa, se disfarça, vira amigo dos filhos e tal. Existem muitos filmes assim, vocês podem ver. Muitos filmes e que envolve uma trama e uma trama toda interessante. E aí garanto para vocês, tá? Eu falo mais por mim. Aí a gente acaba torcendo para quem? Quando você está assistindo um filme desses, você acha que aquilo é justiça. Então você acaba torcendo pro vingador, pro justiceiro. Olha, você está certinho, você tem que fazer. Não, é assim. Falo para vocês porque eu já me peguei assistindo o filme. Né, lógico, mesmo sabendo que é um filme, a gente está ali, você acaba torcendo por um personagem. É a nossa mente ela é tão misteriosa que a gente não sabe, né, de muitas coisas. Oi, Marinha, boa noite. Falamos aqui, né, Marinha, estava lá na palestra, a gente comentou um pouquinho dessa questão do porão, né, Marinha? Exatamente. Né, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, é realmente algo delicado e o que o Espírito nos chama a atenção exatamente para a gente começar a rever, né? Lá, o Amadeu também já, igual eu, a gente passa por isso. Você está vendo um filme, você se envolve tanto com aquilo e aí você acaba torcendo. Se você parar e falar, pô, mas peraí, eu aprendi que eu tenho que perdoar. Será que não era o certo ela ir lá e perdoar tal pessoa? Será que... Para vocês verem como que esses costumes ainda estão totalmente entranhados dentro de nós, neste planeta de provas e expiações. Como a Marinha colocou aí, é essa questão, né, Marinha, do porão. Vivemos muito em função do nosso subconsciente. Estamos muito mais, gente, deixando prevalecer lei de conservação, lei de reprodução e a lei de destruição. São as principais leis que falam mais alto e de uma forma mais profunda em nós, e a gente acaba dando vazão aos nossos instintos e vivenciamos muito mais esse tipo de coisa do que as outras. Já chegou ou já passou da hora da gente passar para outra parte, né, para o segundo andar da nossa mente. O que a Marinha colocou aí, comentou, é que nós falamos um pouquinho na nossa exposição na sexta-feira sobre este ponto, a casa mental, onde André Luiz coloca lá no livro No Mundo Maior, capítulo 3, como que nós podemos dividir a nossa mente, né? O primeiro andar, ou o porão, onde estão todas as informações, ou o nosso subconsciente. O segundo andar, o córtex, que é exatamente o nosso presente, o nosso consciente, aquilo que nós vivenciamos hoje. Só que a gente vivencia ainda muito do próprio passado e acabamos por esquecer. Não é por conta do esquecimento do passado, mas acabamos por esquecer que a gente está aqui para estruturar a personalidade, crescer e evoluir. E com isso, a gente ainda fica muito preso ao próprio passado e acaba vivenciando muito mais os instintos e as paixões do que buscar as virtudes. Por isso que ensinamentos como esses, estudos como esses são interessantes. Por quê? Porque a gente viaja para dentro dessas virtudes e dos próprios vícios para nós conseguirmos identificar comportamentos que precisam ser alterados, que precisam ser modificados. Boa noite, Helena, seja muito bem-vinda. E enfim, o terceiro andar é justamente o superconsciente, que André Luiz chama, onde está o nosso lobo frontal. O lobo frontal, ele simplesmente visualiza aquilo que é belo, aquilo que é bom. E é o lobo frontal, gente, para vocês terem uma ideia, onde a neurociência hoje, através dos scanners cerebral, consegue identificar, por exemplo, uma pessoa em oração, o brilho que o lobo frontal ele emite.
Uma pessoa, quando pratica caridade, é exatamente o lobo frontal que também dá toda essa luminosidade à própria criatura. Por quê? Porque lá no lobo frontal é onde nós temos condições de desenvolver principalmente a lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade. Quem faz este paralelo, a gente até falou na palestra, é o Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes, no livro que ele escreveu junto com a Irvênia Prada e o Décio Iandoli, eles escreveram um livro sobre o cérebro triuno, e aí eles vão explicar, e ele faz essa relação muito interessante. Lobo frontal, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque é onde elas se desenvolvem mais, e é o que a humanidade precisa. Aliás, nós precisamos até mesmo desenvolver melhor o córtex, porque no córtex estão presentes as leis de sociedade, de igualdade, de liberdade, lei de trabalho. Só que a gente precisa entender como que essas leis realmente funcionam, o que elas significam, para nós conseguirmos colocá-las em prática. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse nosso estudo. Já iniciamos a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E a gente vai estudar especificamente cada uma destas leis. Então, só para a gente ter essa ideia, né? E como que estudos como esse da vingança podem abrir os nossos olhos, pode abrir a nossa mente para comportamentos que nós não conseguimos identificar, que nós não conseguimos perceber. E só para a gente fechar aqui, tanto as nossas reflexões por causa do nosso horário e também aquilo que o próprio Espírito coloca, lógico que ele termina falando que é inadmissível o cristão e o espírita sentirem essa vingança, mas um pouquinho antes ele vai dizer que aquele que se vinga utilizando-se de todos esses artifícios e principalmente procurando denegrir a imagem para um terceiro, para que aquele terceiro comece também a pensar e muitas das vezes até espalhar coisas ruins, negativas e às vezes até calúnia, coisa que difamação, coisa que nem foi realmente feita, ele é 100 vezes pior ou mais culpado, 100 vezes mais culpado do que aquele que chega face a face com o seu inimigo e tenta exatamente resolver o seu problema diretamente com ele. Então, que a gente possa entender, que vocês tenham conseguido entender e captar essa ideia, que a gente lance toda essa energia no ar e não nos esqueçamos das recomendações de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Reconciliar. Nós estudamos no nosso último encontro e ele está presente aqui para que a gente trabalhe bem essa questão da vingança e a eliminemos definitivamente da nossa estrutura, do nosso pensamento, da nossa mente e deixemos isso totalmente para o passado. Vamos vivenciar o presente, preparando e programando um futuro maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, pela oportunidade e que nós consigamos sim atingir todos esses objetivos traçados por nós junto à espiritualidade. Muita paz e até o nosso próximo encontro.